Solidão. Sabe aquele silêncio? Não um silêncio tranquilo, mas aquele silêncio que grita, o silêncio que pesa, mesmo quando há barulho ao redor. Isso é o que chamamos de silêncio da solidão. Solidão não é o ato de estar sozinho. Eu poderia definir que solidão é o vazio que surge mesmo quando você está cercado de gente. E isso pode acontecer em qualquer situação. Pode ser na mesa de café com a sua família, na roda de amigos ou com seus colegas de trabalho, ou até mesmo na call do Discord enquanto você joga com seus colegas. Só que, mesmo assim, lá no fundo, você sente que ninguém te enxerga de verdade. Cara, isso é como se fosse um buraco enorme e invisível dentro de você que você não faz ideia de como ele surgiu ali. Por fora, talvez ele não esteja impresso no seu sorriso, mas por dentro a corrosão é constante. É como se alguém estivesse gritando na sua cabeça: parabéns, você tá sozinho nessa merda de mundo. Mas você sabe por que isso dói tanto? É pelo simples fato de que a gente não é feito pra isso. A gente nasceu pra viver em bando, somos seres sociais e isso é biológico. Nós precisamos pertencer. Lá atrás, na nossa história evolutiva, estar sozinho significa perigo, vulnerabilidade, morte. Hoje chamamos isso de pertencimento, mas a raiz ainda é a mesma coisa. Conexão acaba sendo sobrevivência. E isso é por instinto, porque quando o cérebro percebe que ninguém te escuta, que não há um apoio real, ele responde biologicamente. Baixa serotonina, e o pico de cortisol fica lá no teto, ruminando a sua mente. É como se o mundo tivesse te rejeitando, mesmo que na prática isso nem tenha acontecido. E às vezes é só uma narrativa que construímos para explicar esse vazio. Isso se torna uma crença interna que muitas vezes é alimentada por nós mesmos, diariamente. E no mundo em que a gente vive hoje, é quase uma fábrica de solidão. Uma indústria invisível onde o mais importante não é estar bem, mas é parecer bem. Onde o mais importante para as pessoas atualmente é expor uma vitrine de felicidade nas redes sociais, onde você enxerga corpos perfeitos, amizades de cinema, viagens de novela ou sorrisos fotográficos. Porém, quase nunca mostramos o processo, o esforço, a dor, o fracasso. Somente a moldura perfeita de uma vida que parece inalcançável. E assim a nossa autoestima acaba sendo totalmente triturada. Mas isso só acontece porque a gente olha essa vitrine e pensamos que somos uma fraude. A gente acaba acreditando que estamos falhando porque não temos um relacionamento ideal, uma agenda cheia, um grupo perfeito de amigos. E quer saber o resultado disso? A gente simplesmente se entrega. Se entrega à relação vazia, à amizade tóxica só pra poder não encarar o vazio, nos entupimos de tarefas sem propósito pra não pensar. Postamos um sorriso vazio em troca de curtidas, jogamos muito, maratonamos séries. De alguma forma, a gente vai tentar se anestesiar. E tudo isso pra não ouvir o monstro, porque a solidão é isso, um monstro silencioso que a gente evita encarar. Mas quanto mais a gente ignora ele, mais ele cresce. Mas, no fundo, a solidão é um aviso. É o nosso cérebro gritando que algo na nossa vida está desalinhado. Possa ser que talvez a gente esteja cercado de pessoas erradas, ou talvez apenas perdido de nós mesmos. Só que, ao invés da gente escutar esse aviso, nós preferimos silenciá-lo com distrações, com réus infinitos, jogos intermináveis, séries engolidas numa madrugada, sexo casual, drogas, excessos no geral. A solidão acaba não sendo sobre estar sozinho, é sobre estar desconectado. Desconectado de conexões reais, desconectado de significado, desconectado principalmente de si mesmo. E a solitude não é igual. Às vezes tudo que a gente precisa é aprender a curtir a nossa própria companhia. Mas isso acaba sendo um pouquinho difícil, né? Isso porque num mundo onde estar sozinho é quase sinônimo de fracasso, a solitude se torna um conceito raro, quase que distorcido. Solitude não é isolamento. Não é se afastar do mundo nem fingir que não precisa de ninguém. Também não é dizer que está de boa sozinho enquanto torce para alguém comentar seu última história. Solitude de verdade é outra coisa. É quando o silêncio não é mais um desconforto.
Quando você senta, respira e sente que tá tudo bem. Nada te falta, ninguém te falta. Você tá presente, você tá inteiro. E hoje em dia isso parece até estranho, afinal a gente vive cercado por telas, engajamento, expectativas. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser notado. Felicidade virou performance e, mais do que nunca, parecer bem se tornou mais importante do que você realmente estar bem. Mas a solitude, ela não tem palco, não tem curtidas, não tem parabéns, não tem emoji de foguinho. Ela acaba sendo silenciosa. É o momento em que você conclui um projeto sozinho e sente orgulho, mesmo que não tenha ninguém para ver. É almoçar na sua própria companhia sem se esconder no celular. É caminhar sentindo o vento gelado no corpo e o calor do sangue no seu rosto. Também pode ser rir de um filme no escuro, sem esperar que alguém esteja do seu lado rindo junto. Só que o mais importante é você fazer tudo isso sem pressa, sem plateia, sem aprovação. Solitude é a presença em si. É você ocupando o espaço que é seu, sem tentar preencher buraco com distrações. É ali na solitude que você realmente começa a entender o que importa, sem filtro, sem performance, sem máscara. E sabe o que é melhor disso? Quando você aprende a se bastar, ninguém mais tem o poder de fazer você se sentir só. Você acaba não precisando de alguém para se sentir completo. Você não precisa de um relacionamento para se sentir inteiro. Você basta, e isso não é vergonha alguma. Porém, a solitude ela deve ser uma escolha e não um castigo. Ela deve ser a base e não o muro. E é nela que você se fortalece. É nela que você ganha clareza para se conectar mais com os outros de forma real. Mas não por carência, e sim por escolha. Então, se permita. Não fuja do silêncio, não fuja de você. Só sente isso e respira, mesmo que doa. Porque é nesse espaço que você se encontra. E talvez, só talvez, sua própria companhia não seja tão ruim assim como te fizeram acreditar. Conexão artificial. Hoje em dia parece que a distância entre as pessoas foi reduzida a poucos centímetros de uma tela. A qualquer hora nós podemos falar com qualquer um. Nós podemos enviar uma mensagem ou ver o rosto de alguém que está do outro lado do mundo. Mas, no fundo, essa proximidade ela é ilusória. A quantidade de conexões não garante presença, não garante profundidade. É como caminhar por uma multidão cheia de vozes e, mesmo assim, se sentir invisível. As conversas elas estão por toda parte, mas o ato de escutar, isso quase não existe. As conexões elas estão ali, elas existem, mas são frágeis, rasas e, por muitas vezes, descartáveis. São conversas rápidas, memes jogados, risadas vazias em forma de texto, aquele like automático na foto, ou aquela mensagem de sempre no WhatsApp como "Ah, tá top demais, irmão", ou "Vamos marcar de jogar qualquer dia", ou "Você arrasa, amiga". Muitas vezes são palavras que flutuam, que não sustentam nada, que quase nunca significam nada de verdade. Porém, eu não quero dizer que a tecnologia é o problema, não é a ferramenta em si que causa isso. O maior responsável por isso, muitas vezes, é o nosso próprio ego, nossa insegurança. E muito provavelmente nossa carência disfarçada de vitrine emocional. É aquela necessidade constante de montar uma bela exposição da nossa felicidade. Um feed cheio de momentos perfeitamente editados, porque hoje conexão virou isso. Virou quantidade e não qualidade. Agora é pauta você se perguntar quantos seguidores você tem, quantos comentários você recebe, quantos coraçõezinhos batem na sua publicação. Mas quem realmente te escuta? Quem realmente te enxerga? Quem lembra daquilo que você disse no passado? E quando você desliga a tela, o que sobra? Apesar de você ignorar isso, eu vou responder pra você. Muitas vezes o que sobra é o vazio. Isso acontece porque o que parecia conexão acaba sendo só um estímulo raso, uma interação descartável, um bombardeio de notificações que geram uma falsa sensação de importância, como se alguém realmente estivesse pensando em você, mas na verdade não estão. A gente vive cercado de interações, mas carentes de vínculos verdadeiros. Você pode ter 1000 contatos no WhatsApp ou 1000 seguidores no Instagram, e ainda assim você não tem com quem conversar de verdade. E pense nisso, porque quando a vida ela te der um soco na cara,
E com certeza ela vai dar. Aqueles likes não vão significar absolutamente nada. A verdade, ela acaba sendo muito desconfortável. A gente é viciado nesse sistema. A gente sabe o quanto ele nos prejudica, mas a gente não consegue largar ele. Acaba sendo como qualquer outro vício. Mesmo depois de anos longe, sempre existe o risco de voltar. E isso acontece porque o cérebro busca estímulo. Ele busca dopamina fácil, busca alívio rápido, com falsa conexão. E quanto mais fugimos do silêncio, mais estranho ele fica quando aparece. O vazio, ele assusta. E por sua vez, o silêncio incomoda muito mais, porque a gente está muito mais acostumado a ser bombardeado de informações na cabeça o tempo inteiro do que realmente escutar o silêncio. Mas existe um caminho diferente. Tente transformar essas ferramentas em algo real. Manda um áudio sincero ou converse mais devagar. Detalhe o que realmente aconteceu no seu dia. Escute de verdade quem tá do outro lado. Pergunte com interesse genuíno. Valorize quem tá com você. Faça isso sem roteiro na cabeça, sem emoji forçado, sem frase genérica. Apenas sinceridade. Apenas a sua presença. Talvez isso seja estranho para você no começo, mas aos poucos isso abre espaço para algo real. Algo que quase não existe mais. Uma conexão verdadeira. Uma amizade que não depende de likes, nem trends, nem memes. Apenas duas pessoas sendo honestas uma com a outra. Solitude como um remédio. Existe algo raro, quase que subestimado em conseguir realmente estar bem sozinho. É como você conseguir um tipo diferente de força. Mas não aquela força que grita, que precisa ser vista. Mas é uma força silenciosa. Firme que não depende de plateia. Enquanto muitos tentam se anestesiar com informação constante, barulhos intermináveis, daquela correria, notificações, telas, distrações, quem escolhe sentar consigo mesmo, em silêncio, acaba parecendo deslocado, como se estivesse fora do ritmo acelerado que todos no mundo seguem. Num mundo onde a regra é fugir do próprio vazio, aprender a encarar o próprio silêncio se torna quase um ato de rebeldia. E é justamente essa rebeldia calma que vira uma espécie de escudo. Ela se transforma em uma blindagem, uma defesa natural contra a ansiedade crônica, o burnout, a dependência emocional e a depressão também. Não porque resolve tudo de uma forma mágica, mas porque te coloca no centro da sua própria vida. A ansiedade moderna não é apenas uma preocupação, é um bombardeio constante de estímulo. É aquela sensação de que algo importante está acontecendo e você tá ficando para trás, como se você não tivesse socializando o suficiente, não tivesse interagindo ou produzindo. É como se para você a sua vida estivesse perdendo o valor. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso. Então você faz mais tarefas, mais compromissos, mais notificações, mais correria. E no fim, sobra aquela exaustão silenciosa. Você sente que corre o dia inteiro e mesmo assim não sai do lugar. Nesse momento, a solitude ela entra como um remédio. Ela te puxa para longe dessa urgência artificial. Te lembra que nem tudo precisa ser agora, que você pode respirar e simplesmente ser você. E você pode fazer tudo isso sem precisar estar correndo o tempo todo atrás de algo, sem precisar preencher expectativas que não são suas. Solitude é a presença, é estar ali inteiro consigo mesmo, sem plateia e principalmente sem aprovação. A dependência emocional, por exemplo, é um dos venenos mais silenciosos dessa geração. É algo muito comum de se acontecer. Muitas vezes as pessoas não estão buscando um relacionamento, estão buscando uma muleta emocional. Alguém que sirva de âncora, alguém que valida o que você sente o tempo inteiro, alguém que o complete e que guie você a cada passo. Mas quando você desenvolve a solitude, você aprende a se preencher primeiro, aprende a ser seu próprio apoio. E se um parceiro ou parceira entrar na sua vida, essa pessoa tem que vir para virar um complemento e não um pilar que sustenta tudo. O relacionamento deve vir a existir por escolha e não por uma necessidade. Com o burnout, o roteiro não muda muito. Você acorda antes do despertador, já pensando nas metas do dia, e então você corre para não perder o horário. Tem faculdade, trabalho, academia, amigos, compromissos, obrigações, celular, notificações e por fim, vai dormir com o seu rosto iluminado pela tela do celular, para começar tudo de novo no piloto automático no dia seguinte. Tudo isso sem um propósito, sem reflexão e sem controle. A solitude, aqui, ela vai funcionar como um lembrete que a gente geralmente costuma ignorar. Tipo, ei, para um pouco, para e respira. Olha o que você tá fazendo com a sua vida, cara.
isso ainda faz sentido? Ou você só tá seguindo o fluxo porque o fluxo te empurrou até aqui? Nem as máquinas funcionam sem pausa, até elas precisam de manutenção antes de quebrarem. E a depressão? Muitas vezes ela nasce quando o vazio ele vira um abismo, quando o silêncio que você nunca aprendeu a encarar vira o único som dentro da sua cabeça, quando você não sabe preencher mais a si mesmo. E isso acontece porque você passou tempo demais tentando se preencher pelos outros. Então, a solitude ajuda nesse ponto também, porque ela não é o mesmo que o isolamento. Ela não se alimenta do vazio, ela te ensina a ocupá-lo com presença, com aceitação, com pequenas reconstruções internas, mas silenciosas. Isso constrói uma base sólida, mas não resolve tudo, porém abre espaço para você se reencontrar. No fim, a solitude não é uma fuga do mundo, é um ponto de equilíbrio, um ponto dentro de si mesmo, para que quando o mundo desabar lá fora, você ainda tenha onde se sustentar. Oi, eu sou o Misa e eu agradeço muito se você ficou até aqui escutando a minha conversa. Esse vídeo não teve muita edição em si, eu quis focar mais em poder conversar com você. É um formato novo que eu tô tentando aplicar nesse canal e eu gostei bastante dele. E se esse assunto chegou em você de alguma forma e te tocou profundamente, cara, lembra de deixar um like, compartilhe com alguém, comente, se inscreva no canal, vai me ajudar demais. Eu agradeço pela sua atenção novamente e até mais.